Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu ia perguntar ao pastor Daniel, não pode ficar embaixo, não? Porque todas as vezes que a gente vem, os joelhos da gente ficam, né, pastor Júlio? A gente treme diante da palavra do Senhor. Mas sou grata a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. E eu oro para que a boa semente, que é a palavra de Deus, possa encontrar lugar nos nossos corações nesta noite. Amém? Estou acompanhada do meu esposo Binho, que se encontra aqui. E nós somos felizes por servir ao Senhor. Amém? Eu te convido nesta noite a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1. Gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos. Colossenses capítulo 1, verso de número 20. Todos encontraram? Colossenses capítulo 1, verso de número 20. Diz assim: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos ler mais uma vez? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oramos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos. Nós, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, nós já adoramos ao Senhor, já cantamos louvores ao teu nome. Senhor, nós queremos agora nos aquietar diante do Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, aquieta a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos fazer como Marta, que se assentou para aprender do Senhor. Que possamos aprender de Ti nesta noite. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, para que sejamos edificados, transformados, consolados, ó Deus, pela Tua bendita palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta, e nós vamos ler alguns versos nessa noite. A carta de Colossenses é uma carta considerada e conhecida como a carta da prisão, quando Paulo estava preso em Roma. Quando Paulo estava preso lá em Roma, ele recebeu a visita de um irmão conhecido como Epáfras. Essa igreja ela foi implantada provavelmente durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E esse irmão Epáfras, ele vai visitar Paulo na prisão, e lá ele faz relatos sobre a igreja. Provavelmente, Paulo não conhecia de fato aquela igreja. Ele nunca havia visitado aquela igreja fisicamente. Mas o irmão Epáfras leva relatos daquela igreja para Paulo. No verso de número 4, Paulo diz assim: Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Esse é um dos relatos que Epáfras faz a Paulo a respeito da fé, do amor que aqueles irmãos tinham no Senhor e de uns para com os outros. Já no verso 9, Paulo diz que quando ele ouve o relato do irmão Epáfras sobre a igreja de Colossos, Paulo diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui traz um ensino para a gente. Geralmente a gente ora por aquele que está fraco na fé, por aquele que está caído, por aquele que está necessitado. E Paulo aqui, quando ele ouve o relato daqueles irmãos a respeito da fé em Cristo, do amor que eles tinham uns para com os outros, Paulo disse: por esta razão, desde o dia em que eu vi esses relatos, eu oro por vocês, para que vocês sejam cheios
do pleno conhecimento de Cristo. Paulo ora por aqueles irmãos que estão firmes na fé. Não estão fracos, não estão caídos. Ele ora por aqueles irmãos que estão firmes na fé. Para quê? Para que eles continuem transbordando da graça de Deus. Para que eles continuem crescendo no conhecimento de Deus. Mas eu gostaria que você lesse comigo nessa noite, diante desse relato de Paulo. Vamos ler a partir do verso 13. No verso 13, Paulo inicia esse capítulo falando sobre a suficiência de Cristo. E ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No verso 13 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes dele nos transportar, qual era a nossa condição antes de Cristo? Qual era a nossa condição? Qual era a nossa posição? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. Nós éramos escravizados pelo pecado. Nós éramos escravizados por esse império das trevas chamado mundo. Essa era a nossa condição. Nós estávamos como escravos chamado mundo. E desse inimigo chamado mundo que Deus nos libertou. Ele nos transportou de um reino onde éramos escravos e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Essa era, meu querido, a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos libertou do império das trevas. E é preciso que a gente tenha em mente qual era a nossa condição antes de sermos alcançados por Cristo. Em termos práticos, o que foi que Jesus fez por nós? Nós saímos da escravidão e fomos para a luz. Nós saímos da condição da morte e fomos para a vida. Da condenação para a justificação. Foi Ele que nos transportou. Nós não saímos porque a gente queria. Porque nós jamais teríamos condição de sair da condição de escravos. Nós jamais deixaríamos a vida que tínhamos antes. Foi Cristo quem nos libertou. Foi Ele que fez essa transposição. Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo afirma que essa ação soberana de nos transportar, de nos redimir, de pagar o nosso resgate, mediante a redenção de Cristo Jesus, só Ele poderia fazer por nós. Nós jamais sairíamos da condição de pecadores, de escravos. E se você quiser saber, meu querido, o preço da nossa redenção, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi o preço que Cristo pagou por nós. Nós não teríamos condições, mas Ele fez. Ele fez. Então a cruz é o pagamento, Ele pagou em nosso lugar a dívida que era nossa. O Senhor pagou a nossa redenção com seus braços abertos. Toda a dívida foi paga, tudo está pago. E Ele nos deu a remissão e nos perdoou. Então Ele é o quê? O nosso Redentor. Ele nos redimiu. Ele nos alcançou. Então, essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. Agora, olha, que eu queria que você lesse comigo a partir desses versos. Antes, a condição de condenados, escravizados. Verso 15. Olha o que o Senhor fez conosco.
Ele nos transporta do reino das trevas e nos traz para o seu reino. E nesse reino, Cristo se revela a nós. Ele nos traz para o seu reino, mas no seu reino, Ele se apresenta a nós como aquele que é suficiente, como aquele que é soberano, como aquele que tem todo o poder. É um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura, esse texto de Colossenses. Esse texto que nós vamos começar a ler. E gostaria que você lesse comigo. Olha o verso 15. Olha como ele se revela a nós. Verso 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No reino de Cristo, ele se revela a nós dizendo: ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus. Ele é antes de tudo, ele é a própria imagem de Deus. Ele se fez carne para se revelar a nós. Se Jesus não tivesse se revelado a nós, nós jamais conheceríamos a profundidade desse amor. Todo conhecimento, toda experiência que podemos ter ou sentir, vem de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nesse reino que agora nós estamos, como filhos de Deus, como filhos do seu amor, nós estamos conhecendo o Deus que nós estamos servindo. E Ele é a imagem do Deus invisível. Olha o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que segurança nós temos em Cristo, de saber que nós servimos a um Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e está dizendo para nós que tudo foi criado por causa dele. Tudo foi criado para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele tem o direito de herdar toda a criação. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro antes de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele. E tudo o que se fez. No princípio, onde era o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Ele é eternamente gerado do Pai. Tudo que existe foram criadas por Ele. Não há um só canto desse universo que não foi criado por Deus. Não há uma bactéria, não há uma ameba que não foi criado pelo Senhor. Tudo que vem à sua mente, tudo que você pensar, foi criado por Deus. Foi criado pelo Senhor. Ele é soberano. Aleluia. Ele é eternamente gerado do Pai. Ele antecede a criação. Ele é o sustentador de toda a criação. E Paulo vai além dizendo que as coisas visíveis e as invisíveis que existem no céu e na terra, tanto as potestades, como os seres angelicais, como os demônios, tudo que os nossos olhos podem contemplar, tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, está no controle do Senhor. Está no controle de Deus. Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a sua glória. Tudo foi criado por Ele. E isso tem que trazer consolo ao nosso coração.
para que diante das dificuldades, diante dos problemas, a gente não fique atemorizados, mas que a gente creia que a gente serve a um Deus que é poderoso, que tem controle de tudo e de todas as coisas. Que isso não seja só um jargão da nossa boca quando a gente diz Deus está no controle, mas que o nosso coração confie, acredita que o nosso Deus controla todas as coisas. E que não há um só canto dessa terra que o Senhor não controle. O universo está na palma das mãos do Senhor, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente crê que a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele. Louvado seja Deus. Vê comigo o verso 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o primeiro. E tudo que existe, nele subsiste. Verso 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Texto maravilhoso, irmãos. Profundo. Ele é a cabeça da igreja. Significa que Ele é o Senhor da igreja e tem toda a autoridade. Na igreja de Cristo não há lugar para outros senhores. Porque só Ele é o Senhor da igreja. E o sucesso da igreja não depende de homens. Depende da provisão de Deus. A igreja pertence a quem? A Cristo. A Cristo. A igreja pertence a Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Ele é o sustentador da igreja. Paulo afirma que Ele é o primogênito de entre os mortos. Ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com o corpo glorificado. Para em tudo tem a primazia. E nós também teremos um corpo glorificado quando ressuscitarmos com Ele. Louvado seja Deus. Verso 19 diz assim: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é o primogênito, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude dos tempos. Ele completo em si mesmo. Jesus tem a primazia, tanto na criação, quanto na sua morte. Ele tem a primazia em si mesmo. Se Ele é o primeiro, se Ele tem a primazia em si mesmo, então, meu querido, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Por quê? Porque Ele é suficiente. Porque Ele é a fonte do amor, da luz, da santidade e da graça. Todo o conhecimento de Deus está em Cristo. Tudo que eu e você precisamos para viver uma vida pura, uma vida santa, está em Cristo. Eu não tenho que buscar outro conhecimento em outras coisas que não seja um conhecimento profundo de Cristo. A igreja precisa conhecer o seu Senhor, conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer, ter profundidade na palavra de conhecer quem é Cristo. E no verso 20 que nós lemos, Paulo diz assim: E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo afirma que há algo maravilhoso sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é o nosso reconciliador. Por causa dessa plenitude perfeita, somente Ele podia nos reconciliar com Deus. Uma vez que nós estávamos numa situação de inimizade contra Deus, nós, por nós mesmos, não podíamos buscar a Deus. O homem natural, ele odeia
a Deus. É isso que lá no verso 13 Paulo vai dizer. Qual era a nossa condição? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós jamais sairíamos da condição que nós estávamos se Cristo não tivesse nos libertado. Então o homem natural, ele odeia a Deus. Ele odeia o Senhor. Então Jesus, ele nos reconciliou com Deus novamente por meio do corpo da sua morte. Ele fez isso pelo corpo da sua morte através do seu sofrimento na cruz do Calvário, entregando sua vida por cada um de nós. E Jesus foi coroado numa coroa de espinhos. A coroa do Salvador era a coroa de maldição. Ele sofreu em nosso lugar. Cristo, ele nos reconciliou mais uma vez com o Pai. Porque antes a nossa condição era de inimigos de Deus. E Jesus nos reconciliou com o Pai. Então, diante dessa afirmação de que Cristo nos reconciliou com o Pai, diante daquilo que Ele fez por nós, nós não podemos negociar a nossa salvação. Nós não podemos perder de vista a nossa salvação. O texto relata o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso reconciliador. Foi por causa desse ato da obra da cruz que eu e você podemos ter acesso livre à presença de Deus. Como foi cantado aqui nessa noite, nós podemos chamar Deus de Pai. Se nós podemos desejar ter intimidade com Deus, estar a sós com Deus, foi por causa do ato de Jesus. Nós podemos ter acesso livre à presença do Senhor. Mas gostaria que você pensasse comigo nesta noite. Gostaria que você tentasse compreender o que eu estou falando nesta noite. Olhe para o verso 13. A nossa condição anterior. Na ponta da linha está a nossa condição. Na outra ponta está o que Cristo fez. E no meio existe uma razão. Qual deve ser a nossa resposta ao que Cristo fez por nós? Os irmãos conseguem compreender? Numa ponta, a nossa condição anterior. Na outra ponta, o que Cristo fez por nós. E no meio, existe uma razão para isto. Então, gostaria que você lesse comigo o verso de número 22. O que Cristo fez por nós. Qual deve ser a minha resposta ao que Cristo fez? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Fomos transportados do reino das trevas, fomos colocados no reino de Cristo, no reino do Filho do seu amor. Com que propósito? Com qual razão? Para sermos libertos do pecado, para sermos transformados. Como é que eu respondo? Qual deve ser a minha resposta? No verso 22. Como é que deve ser a minha resposta ao que Cristo fez por mim? Agora, porém, reconciliou no corpo da sua morte, mediante a morte. Para quê? Para vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa deve ser a nossa maneira de viver nesse reino. Essa deve ser a nossa resposta ao que Cristo fez por nós. Vivermos uma vida santa, vivermos de forma inculpáveis e de uma forma irrepreensível. Essa deve ser a nossa resposta ao que Cristo fez por nós. Nós já fomos libertos. Nós já saímos da escravidão. Agora estamos no reino de Cristo, vivendo no reino do Filho do seu amor. E como nós devemos viver nesse reino? Como nós devemos responder ao que Cristo fez por nós? Como devemos demonstrar em forma de atitude aquilo que Cristo fez por nós? Vivendo uma vida santa.
Esse para aqui é uma condição. Para nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa deve ser a nossa resposta a um viver santo. A compreendermos que nós não estamos mais debaixo do jugo das trevas, mas estamos vivendo no reino de Cristo. E nesse reino, nós temos que viver uma vida de santidade. Uma vida que glorifique a Deus. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Porque o Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor é um Deus santo. É um Deus que exige de nós vivermos uma vida de santidade. Essa deve ser a nossa resposta ao que Cristo fez por nós. Não queremos vivermos a nossa maneira. Não queremos viver do jeito que a gente acha que a gente deve viver. Lá, enquanto nós estávamos debaixo do jugo das trevas, nós vivíamos da forma como nós queríamos. E não havia condição em nós de querer tirar de lá. Porque não havia força em nós para sairmos da condição que nós estávamos. Mas Cristo foi lá e nos arrancou. Nos transportou do reino das trevas para o seu reino. E nesse reino, a gente não vive como a gente quer. Nesse reino, nós não vivemos como nós queremos. O reino de Cristo é o reino do Filho do seu amor. E ele se revela a nós através desse capítulo. Mas ele diz, viva uma vida santa. Viva uma vida irrepreensível. Viva uma vida que glorifique a Deus. Nós não fomos chamados, queridos, para vivermos como nós queremos. A Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. É ela que nos orienta. É ela que indica para nós o caminho. E nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida. Somente a palavra de Deus preenche todo o nosso ser. Só a palavra de Deus preenche a nossa vida e ela é capaz de nos transformar, de nos conduzir a uma vida santa, a um viver irrepreensível. Por isso que os irmãos cantaram aqui no início, Senhor, quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A forma que eu tenho de viver uma vida santa, de viver uma vida irrepreensível, é guardando a palavra de Deus em meu coração. E nós precisamos desejar isso, como meninos que desejam leite materno. Nós precisamos desejar a palavra do Senhor. E permitir que ela trabalhe em nossos corações. E nos transforme, para que nós possamos viver nesse reino. Uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida que glorifica o Senhor. Cristo é suficiente. Eu não preciso de Cristo e algo mais. Eu não preciso de Cristo e da rosa ungida. Eu não preciso de Cristo e algo mais. Cristo é suficiente. Só Ele é capaz de preencher todas as lacunas do nosso coração. Só Cristo é capaz de preencher o nosso coração. Só Cristo traz felicidade ao nosso coração. A nossa felicidade está em Cristo. Não está no filho, não está no marido. Graças a Deus porque o Senhor nos deu uma família, nos deu filho, nos deu marido. Mas nisso não consiste a nossa felicidade. A nossa felicidade está em Cristo. E quando eu compreendo esta palavra, eu entendo que só Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, querido, responda ao que Cristo fez, vivendo de forma que agrade a Deus.
Vamos ler mais uma vez, verso número 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, se você tem caneta, risca aí, esse para aqui com um propósito. Para que Cristo nos reconciliou? Para vivermos uma vida santa, inculpáveis e irrepreensível diante de Deus. É assim que nós devemos procurar viver nesse reino. Já não estamos mais debaixo do jugo das trevas. Estamos no reino de Cristo. Estamos no reino do Filho do seu amor. Então viva uma vida que glorifique a Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Já faz um tempo, irmãos, que eu venho meditando sobre esse texto. E eu sei que eu não consegui transmitir aquilo que no meu coração eu consegui compreender. Mas o sentido da palavra de compreender é para que eu possa absorver e viver. E compreender que esse texto traz uma revelação profunda do que Cristo é. Quando eu leio esse texto, quando a primeira expressão que diz, Ele é a imagem do Deus invisível, meu coração enche de uma alegria e de um consolo, de saber que Cristo se revela a nós, por meio da sua palavra, e que nos faz ter segurança nele, de saber que nós não estamos sós nesse mundo, mas de saber que existe um Deus que controla todas as coisas, e de saber que a nossa vida pertence inteiramente a Cristo, e saber que Ele cuida de nós em todos os detalhes. A nossa vida é de Cristo, a nossa vida pertence ao Senhor. A minha oração é que esta palavra nesta noite caia no terreno do seu coração, e te traga consolo e segurança, para que em meio a algum problema que você esteja vivendo na sua vida, você olhe para Cristo e diga, Ele é suficiente. Eu não preciso de algo mais, eu só preciso de Cristo. Eu só preciso da intervenção de Cristo, porque Ele é poderoso. Lembre-se que Ele é o cabeça da igreja. É Ele que tem a provisão da igreja. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Retorno à palavra.